Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Alan e hoje a gente vai falar aqui sobre um tema bem simples, né? Eu vou falar alguns avisos no final do vídeo, né? Mas eu vou gravar 2 vídeos e depois vou ficar um tempinho sem gravar, né? Depois no finalzinho eu explico. O vídeo de hoje, galera, é bem tranquilo, tá ok? Você só precisa assistir o comecinho e depois você pode até pular o vídeo se você não quiser. Eu só vou dar exemplos de como usar o conhecimento aqui que a gente vai aprender nos 2 primeiros minutos, tá ok? Eu vou ensinar pra vocês como você vai selecionar o conteúdo do layer. Por exemplo, eu tenho esses layers aqui que já estão recortados, perfeito? E eu quero selecionar só ele. Eu seguro o Ctrl, aperto aqui no botão, no quadradinho da janela do layer, e você vai perceber que eu fiz a seleção. Tá vendo aqui em verde? É a seleção do boneco. Agora vamos aqui do Daft Punk, né? Vamos aqui fazer a seleção do layer, aqui o outro, que é o de render. Perceberam que um layer está sobreposto sobre o outro? Agora vamos supor que eu quero selecionar os 2 layers aqui ao mesmo tempo. Tá ok? Eu cliquei num layer, depois eu segurei o Shift com Ctrl e no outro layer. E agora vocês viram, fiz uma seleção só com o conteúdo dos 2 layers. Se eu quisesse remover essa seleção de um layer que eu cliquei sem querer, eu seguraria o Alt ao invés do Shift, né? Ctrl Alt e apertaria no layer. E isso ia remover o conteúdo de determinado layer. Basicamente o tutorial de hoje é só isso. Eu vou continuar aqui, se você quiser ficar aqui comigo e ver o vídeo até o final. Perfeito, galera? Agora eu vou começar a dar exemplos do que você pode fazer com este conhecimento, tá ok? Aqui eu estou botando uma render, Lightning Effect, no nosso layer que vai ficar do fundo, tá bom? Aqui eu vou usar um layer de 3D aqui na frente, mas eu quero que este layer, usando o que a gente aprendeu aqui hoje, fique só em cima dele, né? Primeiro eu vou dar um Ctrl L aqui, eu dei um Rasterize para poder editar o layer, tá bom? E eu vou editar aqui o level, Ctrl L é o atalho, tá certo, galera? Ou você pode ir ali em Edit e Levels, tá bom? Eu quero colocar esse layer mais visível, por isso que eu estou alterando o layer. Fiz ali a seleção e criei um Layer Mask, tá ok? E perceba, eu posso alterar aqui a opacidade, né? Ou então posso clicar aqui no nosso Layer Mask 2 vezes e ele vai abrir a densidade. É basicamente a opacidade do mask, né? Ou feeder. Você já conhece, eu falo muito desse feeder nos meus vídeos, tá bom? Só que este aqui é um feeder mais interessante, que é do próprio Layer Mask. Tá certo? Olha lá. E eu posso fazer o seguinte com esse tipo de coisa. Eu cliquei aqui na seleção de novo e agora dei um layer inverse e agora estou fazendo um motion blur, filter motion blur, tá bom? E eu estou fazendo esse blur justamente no nosso layer de mask, não no nosso layer principal. Ou seja, estou deixando certas partes visíveis com uma forma de movimento. E eu vou fazer a mesma coisa agora, eu cliquei agora no nosso layer. E vou fazer eu posso, por exemplo, dar um motion blur nele, ou alterar aqui o Hue, ou o Lightness, ou até a Saturation. Ou seja, no mesmo layer eu posso dar vários efeitos diferentes só com base nessa seleção, tá bom? Eu estou mexendo aqui só na parte de fora e a de dentro eu deixei da mesma cor. Tá certo, galera? Isso é muito interessante. Um outro exemplo que eu posso fazer, botar um outro layer aqui, eu vou selecionar um efeito de layer que me agrade, pode ser Screen, Lighting, Color, Color Dodge, etc, tá bom? Nesse aqui eu vou deixar desse jeito mesmo, tá bom? Eu vou dar um Rasterize nesse layer, para poder editá-lo, Rasterize Layer, clica no botão direito e vou aqui mexer nos levels para deixar ele com um brilho, né? Eu quero que ele fique com um efeito de luminosidade, ok? Depois que eu fiz isso, galera, mais uma vez eu vou fazer essa seleção aqui do personagem, né? E vou criar um layer de mask, tá bom? Viu o que eu fiz? Só que dessa vez eu fiz um layer ocultando ele, eu só quero a parte de trás aqui nessa cor. Mas eu quero, ó, eu fiz uma duplicata de layer, eu quero que este mesmo efeito aqui que eu fiz, que ficou atrás, fique na frente, só que com outra cor, por exemplo, ou com uma opacidade diferente. Então eu carrego aqui o nosso... seguro Ctrl, faço uma nova seleção e agora faço eu faço o inverso do que eu fiz anteriormente. Agora eu tenho aqui um layer na frente e um atrás, né? E eu posso alterar o da frente, a parte que ficou aqui em cima do personagem, sem estragar a parte de trás, que já está, entre aspas, aqui do jeito que eu quero, tá bom? Se eu quisesse deixar esse layer harmônico, galera, eu ia procurar uma cor que já fica ali parecida com o fundo, tá bom? Então, com Ctrl U, olha só o que eu poderia fazer. Eu quero desse jeito, tá bom? Mas eu poderia deixar desse jeito aqui, ó, com uma cor mais verde, meio puxado para azul. Isso ia deixar o aspecto em harmonia com o fundo, né? Mas eu quero que ele fique, na verdade, em contraste, ou seja, que ele mude, ou que ele seja bem diferente, na verdade, do nosso layer que está atrás, ok? E olha só, vamos mexer um pouquinho na lightness, que vai ficar, eu quero que fique um pouquinho suave nessa seleção.
E a mesma coisa aqui, olha só, vou ensinar pra vocês, ó, eu poderia simplesmente colocar esse, vou dar um rasterize aqui pra dar um exemplo, e, ó, só tô passando aqui os layers, mas eu vou mudar os efeitos, vou dar um Ctrl U pra deixar evidente o que eu estou fazendo aqui pra vocês. Se eu quisesse colocar esse layer aqui no fundo, galera, eu poderia fazer isso também, só jogando ele ali atrás, né, mudando o que fosse necessário, né, etc. Mas eu não quero fazer simplesmente isso, tá bom? Eu quero usar o conhecimento que eu estou passando pra vocês aqui hoje para fazer uma coisa bem diferente, bem legal. Por exemplo, assim não ia ficar legal jogando ali atrás. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, olha só, tá vendo que nenhum efeito ficou bacana? Eu vou jogar ele ali na frente, vou carregar a seleção aqui, vou pegar direto do Layer Mask, vou criar um novo Layer Mask, tá bom? Vou inverter aqui a seleção e agora eu quero só no fundo. Vocês notaram o que eu fiz, né? Mais uma vez eu tô aqui no Layer de Mask e vou fazer um Motion Blur. Ou seja, o Blur vai ser no Layer de Mask, a gente vai estar alterando aqui a visibilidade. Tá vendo o que ficou? Como ficou diferente? E agora sim eu vou pegar algum efeito. Tá vendo que fica bem diferente do que o layer tá atrás? Que ele não interfere na imagem da frente? É basicamente isso. Ou simplesmente poderia apagar, né? Mas o layer de mask é mais interessante pro que a gente está querendo aqui. Porque a gente acaba não destruindo o nosso layer. O nosso layer principal, tá bom? Qualquer coisa você poderia apagar o layer de mask, etc. E eu vou aqui, ó, diminuir a lightness ao invés de alterar a opacidade. Isso faz muita diferença, viu, galera? Quando você está trabalhando com algumas imagens, né? Principalmente quando é questão de brilho, etc. E basicamente é isso, ok, galera? O tutorial de hoje é super simples, né? Eu estou dando dicas para vocês, mas só para mostrar mais uma vez o que você poderia fazer é criar uma... Eu fiz aqui a seleção, né? E vou criar aqui uma espécie de layer atrás. Eu pintei com a cor preta, não interessa a cor que vai ficar ali atrás. E vou botar uma borda, né? Cliquei ali em FX e vim aqui, que era uma cor bem branca, bem em destaque mesmo, né? Tá bom? E olha só o que eu estou mostrando aqui pra vocês. Aqui a gente está no stroke, né? Ou a borda. E agora tá vendo aqui? Eu vou dar um rasterize nesse layer que a gente criou aqui atrás dele, tá bom? Esse layer aqui negro, tá certo? Por que eu dei esse rasterize? Para poder justamente usar esse efeito de blur aqui, e ele utiliza o blur em cima do stroke também. Ele não fica com uma coisa do layer, ele fica uma imagem normal. E olha aqui que deu o efeito. Tá vendo que bacana? E você sempre pode alterar o hue ou os levels, né? Nesse caso aqui eu só vou alterar o level porque já tá o hue, né, que é a cor, já está bem tranquila pro que eu tô querendo. Perfeito? Você sempre pode fazer isso para dar um destaque assim nas suas imagens, etc, né? Dependendo do que você quer uma coisa bem evidente, que nem eu estou fazendo aqui. Mas você poderia alterar o tamanho e a opacidade também, tá certo? Uma outra coisa, galera, olha só, vou mostrar aqui pra vocês de novo. A mesma coisa que eu fiz, cliquei aqui na seleção, um novo layer, cliquei ali no Paint Bucket, deixei ele todo em preto e vou colocar um Bevel Emboss. Isso é muito legal para você fazer uns efeitos meio que 3D numa imagem que é 2D. Neste caso aqui, é uma fotografia, então não faz tanta diferença assim, não ia ficar um efeito tão bacana. Mas olha só, mesmo assim, olha que diferença que faz na iluminação. Olha que legal. Eu poderia, por exemplo, se eu quisesse trabalhar com essa imagem desse jeito, apagar um pouquinho ali do brilho, etc, na mão, para deixar um pouquinho mais realista, né? E dar um efeito de luz bem legal, bem diferente aqui nesta imagem, né? Dependendo do que a gente quer fazer uma assinatura de site, esse tipo de coisa, deixar a imagem bem chamativa, isso aqui cai como uma luva, né? E basicamente é isso, viu, galera? Você pode alterar a opacidade, pode dar os efeitos de layer, etc. Mas nesse caso aqui, só para não dizer que eu fiz nada, eu vou deixar isso aqui pouco evidente, né? Porque eu não quero que isso fique na minha imagem final, tá bom? E no fim de tudo isso que a gente está falando, eu ainda posso botar uma textura. Vou ensinar para vocês aqui, olha só. Esse aqui é um layer de textura. É muito legal você botar nas suas imagens, tá ok? Eu vou dar um rasterize para poder editar os levels, saturação, etc. Ok? E olha só, Ctrl U, eu vou dar um efeito aqui só pra você ver. A cor é amarela, não vai ficar de jeito nenhum legal com a minha cor verde lá no fundo. Então reduzir a saturação, deixar em preto e branco, ok? E agora eu vou colocar em Multiply e pouca opacidade. E isso cria um efeito de textura, tá vendo? Parece que foi feito numa pedra ou num papel, alguma coisa nesse sentido. E aqui com os levels, Ctrl L, eu posso diminuir o contraste da cor negra com a cor branca. E deixar só as cavidades, né, as partes mais escuras visíveis. E a mesma coisa, eu posso selecionar o conteúdo do layer e deixar visível só nele, ou só no fundo, tá vendo? Galera, isso é muito bacana, esse tipo de seleção, é uma mão na roda, se você já aprendeu a usar o Layer Mask, etc, isso aqui vai ser bem útil pra vocês. No mais, o tutorial de hoje é só isso, né? Na verdade, os 2 primeiros minutos eu já ensinei. Olha aqui, eu gravei esse vídeo no dia 2, né? Já era pra ter lançado, mas eu tive um problema na hora de gravar o áudio, ok? E eu vou gravar mais um vídeo e depois, só após o dia 15, eu vou poder gravar de novo, né? Mas eu vou vir com muitas novidades aí pra vocês, ok? Eu
eu espero que vocês aguardem aí, que a gente vai tratar de novos softwares, né, no caso do Corel Painter, e um outro aí que eu estou estudando também, para ver se a gente inclui no canal, tá ok? E me desculpem que eu não estou muito bem aqui, eu tô meio doente, né, mas acho que deu para gravar direitinho, né, acho que a voz não ficou tão ruim. Tá ok, galera? Então nos aguardem aí, muita coisa boa tá vindo a partir do dia 16, tá ok? Um forte abraço e obrigado pela visualização. Se você curtiu, por favor, compartilhe também. Um forte abraço e até mais!